Fala turma, mais um vídeo para o nosso canal Liderança de Resultado. Hoje um tema extremamente importante, falando sobre responsabilidade extrema. O líder é o dono do resultado, então tudo aquilo que possa impactar no resultado dele, ele precisa estar atento, ele precisa participar, ele precisa tentar colaborar para que aquilo possa entregar a melhor condição possível para a entrega das metas e do objetivo final. Ok? O tema da nossa aula hoje é responsabilidade extrema, o líder é o dono do resultado. E a gente vai começar assistindo a um vídeo de uma corrida de ciclismo que aconteceu umas 2 semanas atrás da gravação dessa nossa aula. E eu queria mostrar para vocês aqui o que aconteceu nessa corrida e daí todo o desdobramento com essa mentalidade de responsabilidade extrema. Ok? Apart from anything else, check it out, Brian. Oh, Pogacar went down as well. Straight onto the radio, but this changes a lot of things now. Wout van Aert. What a mess. I don't think he's going to get back in time. Girmay obviously out of it, but for Pogacar into the race as well, so he must have been affected. We never saw it. He's coming back. Pogacar's behind. Is he going to It's try all and come kicking around him? off. Can he get any kind of draft? It's always to the line. It's going to be on the throw. Magnificent, one or two or the other. Oh my goodness, I don't know who's got it, but indeed, Pogacar believes he... Então, pessoal, eu trago aqui algumas analogias ao fato ocorrido aqui na prova de ciclismo, tá bom? Eu trago aqui ainda sobre a ótica, né, do esporte, sobre a frasezinha, o pelotão não espera, mas a gente pode ampliar isso para as 3 frases que nós temos abaixo, tá ok? O mundo não para porque você caiu, porque você está cansado e porque o momento é difícil. É difícil para todo mundo, todas as pessoas caem, ninguém é perfeito, mas o que faz a gente chegar, e muitas vezes chegar à frente dos demais, é que a gente consegue se recuperar muito mais rápido dessas quedas e entregar aquilo e fazer aquilo que precisa ser feito para que a gente possa obter os nossos resultados. Tá bom? A corrida vai continuar com ou sem você. Então você precisa entender se o que você quer é colocar a culpa em alguém para ter um álibi para os seus fracassos, ou se realmente você quer arregaçar a manga e tentar fazer aquilo que você pode, né? Ou melhor, fazer aquilo que você pode com as ferramentas que você tem no momento em que você está. Então é essa a lógica por trás, né, deste vídeo que eu queria trazer e trazer uma comparação com a nossa vida profissional, tá? A concorrência não espera você levantar também, ok? A concorrência não vai esperar você levantar. Então, o que você vai fazer? Você vai ser um protagonista da sua história ou você vai estar aí à disposição e vivendo, né, de acordo com o que o destino preparou para você ou que as outras pessoas prepararam para você? Então você, enquanto líder, você vai estar achando em quem colocar a responsabilidade do ocorrido ou você vai estar arregaçando as mangas e tentando mudar o resultado final frente ao que ocorreu ou o que aconteceu em determinada circunstância? Você vai ser o ciclista que tirou o primeiro lugar ou o ciclista que chegou em terceiro lugar mesmo após uma queda significativa, uma queda que poderia ter tirado ele da competição. Na verdade, tirou alguns outros, né, mesmo sem lesão mais séria. Você faria isso? Como é que seria a sua abordagem frente a esse desafio? Bom, então aqui contextualizando, né, a queda foi o que realmente aconteceu para todos, né, 8 ciclistas vieram a cair, tá? Mas apenas 2, né, chegaram ao pódio. Então, esses 2 resolveram focar no resultado final. Esqueceram, né, do ocorrido, entenderam, melhor falando, né, não esqueceram, mas entenderam que a situação era difícil, mas resolveram focar realmente em conseguir atingir seus objetivos e atingir sua meta, que era estar no pódio, né? Ao invés de estar ali se lamentando e focar no que aconteceu, colocar a culpa no destino e seguir com um álibi muito, né, nesse caso aí, um álibi muito forte para dizer que a responsabilidade e que a culpa da derrota não havia sido deles. Tá bom? Os que focaram no primeiro chegaram a ser campeões e os que focaram no segundo ou não focaram no primeiro com tanta intensidade acabaram ali se lamentando, né, colocando a culpa dos seus resultados ruins no acaso ou em qualquer outra coisa que aconteça, tá bom? Aí a gente traz a frasezinha para vocês, que a diferença entre vencedores e perdedores nunca é o contexto, e sim a resposta que eu coloco sobre o fato. Nunca é o contexto, e sim a resposta que eu coloco sobre o fato. Ok? Vamos lá. Por que essa resposta ela é tão importante? Porque eu posso avaliar essa resposta ao ocorrido sobre 2 lentes.
A primeira lente é a lente de vitimização, lente de vítima, que normalmente as pessoas e a maior parte das pessoas costumam utilizar, tá bom? Eu trouxe 3 situações aqui para que a gente possa contextualizar cada uma dessas lentes. A segunda seria a lente da responsabilização, ou a lente da responsabilidade, onde eu tenho total ação sobre o ocorrido. Entendo que, por mais que não tenha sido uma responsabilidade minha o que ocorreu, reagir àquilo é sim uma responsabilidade minha. Eu posso não reagir ou posso agir com aquilo que eu tenho e buscar obter os melhores resultados, mesmo após o ocorrido. Tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa é nosso estado de humor. Então, as pessoas que têm um olhar de vítima, considerando esta situação, elas vão dizer o quê? Eu senti que hoje era um dia ruim. Eu senti que alguma coisa ia acontecer. Então, o nosso humor, ali, nosso estado de humor, ele acaba nos levando a acreditar, a ter o pessimismo, a acreditar que as coisas ruins estavam programadas e que por estarem programadas eu não deveria tentar mudar aquela situação e continuar na minha vida me lamentando, colocando a culpa das minhas derrotas no acaso. E pior, que normalmente essas pessoas elas colocam a culpa das suas vitórias ou as responsabilidades da sua vitória, já que é um aspecto positivo, exclusivamente neles. Então essas pessoas elas acabam sendo responsáveis e unicamente responsáveis por suas vitórias, mas nunca responsável por suas derrotas. Ok? A segunda coisa seria o pensamento. Então alguns pensaram assim, poxa, uma queda a 30 km da chegada, depois de uma prova de quase 300 km, 260 km já percorrido, e eu caí faltando 30 km para a chegada, não dá mais para eu alcançar. Não consigo mais chegar no time, o pilotão não me esperou, o pilotão foi desonesto, então eu tenho todas as capacidades de apontar ali os problemas que foram gerados e criados pelo acaso e pela situação de uma queda inesperada ali dentro da nossa corrida. Ok? Por fim, o nosso comportamento, que nada mais é que uma relação do que acontece anteriormente em termos de humor e pensamento. Tá certo? Então, nesse comportamento, eu vou apenas terminar a prova, porque eu não tenho culpa de ter ocorrido e de estar no meio de um acidente durante a etapa e faltando 30 km para finalizar a prova. Bom, já o cara que tem, o líder, que tem a mentalidade de responsabilidade, que olha o mundo com a lente da responsabilidade, os ocorridos com a lente da responsabilidade, esse cara tem um outro aspecto de humor. Então, quando ele tem um humor positivo, ele ao invés de dizer, eu senti que hoje o dia ia ser ruim, ele vai dizer, que sorte, eu não quebrei nada. Por sorte, eu não quebrei nada, o meu pensamento é, nossa, faltam 30 quilômetros, ainda dá para chegar. Eu ainda consigo pegar o pelotão. Se eu não quebrei nada, eu tenho força para isso. E o comportamento dele é qual? Vamos forte. Essa corrida é nossa. Ela continua sendo nossa. O objetivo vai continuar sendo atingido, independente do que aconteceu. Eu não posso mudar o que aconteceu, mas eu posso mudar o que vai acontecer daqui para frente. Então, obviamente, ao cair, muitas das pessoas disseram, acabou. Mas se você não está derrotado, você realmente ali não está derrotado por uma lesão ou coisa do tipo, você ainda tem a chance de fazer um grande feito, mesmo após uma queda. Tá? Que isso sirva de lição para o seu processo de liderança. Nesse processo de vitimização, a gente tem o que eu chamo de armadilha da impotência. Tá? Que nada mais é que interpretação negativa do fato. Poxa, caí, então não tem mais o que fazer, realmente era para acontecer assim. Aquelas pessoas muito religiosas, mas que acabam também dando muita ênfase aos ocorridos, e não ao que pode ser feito, colocariam a culpa em Deus, porque Deus não quer, então é para me proteger lá na frente de um acidente mais grave. Pode até ser, pode até ser, mas isso precisa ter um cuidado muito grande entre aceitar o ocorrido e se anular após o ocorrido. Tá? Aceitar o ocorrido é super digno e é uma necessidade para que a gente possa dar os próximos passos. Mas se esconder atrás do ocorrido e deixar o ocorrido determinar o seu futuro, isso não faz o menor sentido. Isso não é a mentalidade de um vencedor. Isso não é a mentalidade de um líder de resultado. Tá bom? Segundo ponto aqui, depois da interpretação negativa, é que você entra no estado de impotência.
Então, obviamente, se eu interpreto aquilo de forma negativa, se eu entendo que aquilo ali aconteceu e eu não posso mudar aquele fato, eu me torno totalmente impotente frente ao ocorrido e o resultado final vai ser péssimo, porque o meu comportamento frente àquilo está piorando, tá? Fica ali naquela remoendo mentalmente, né, tentando entender por que comigo, oh meu Deus, nunca me abençoa, oh meu Deus, eu não tenho sorte, oh meu Deus, eu caí de novo, e a gente acaba tendo ali sempre uma negatividade absurda para aquilo que ocorre, para os acontecimentos da vida, que, de novo, preciso dizer isso de novo, pessoal, impacta a todo mundo. Impacta a todo mundo. Na minha fase ali de crescimento profissional, meu primeiro cargo de diretoria, eu acabei tendo que esperar praticamente um ano, porque os negócios, o deal que precisava ser fechado lá para que eu assumisse a posição de diretor, acabou atrasando. Hoje eu tenho ali uma capacidade muito maior de interpretar, mas na época realmente foi muito difícil. Fiquei ruminando aquilo ali muito tempo, por que eu não tinha sorte, etc. Até que eu entendi que, poxa, o que eu posso fazer é continuar me destacando, porque se não for lá, vai ser em outro canto, vai ser em outro local. Se o negócio não fechar lá, vai ser em outro local. Né? Então, isso me tirou da quarta fase aqui da armadilha da impotência, que é o estado de letargia. Né? Então você não faz nada, você se anula ali frente às situações. Tá? Eu trago uma anedota aqui, né? uma piadinha. Quando eu era professor de escola, tinha um professor lá extremamente cortês, uma pessoa extremamente educada, e chegou um aluno para mim e disse assim, porque realmente, professor, eu não sirvo para a área de línguas, de linguagens, o professor mandou minha redação para o lixo. Eu disse, o professor mandou sua redação para o lixo? Eu já conhecia o professor, né? O professor dele era esse professor colega nosso, e aí eu disse, não pode, esse professor não faz esse tipo de coisa, né? E quando eu peguei a redação, eu trouxe assim uma imagem só para ilustrar isso, né? Ele tinha tirado ali uma nota 5, e estava circulado uma parte do texto em que ele tinha sido prolixo, tá? Então, mas o estado de humor, né, o pensamento de que eu não consigo, eu sou fraco em línguas, e isso leva ele a achar que o professor havia mandado a redação dele para o lixo, que é um verdadeiro absurdo, principalmente se tratando do professor que se tratava, que era uma pessoa extremamente educada, extremamente cortês e querida pelos alunos, tá bom? Aí, pessoal, a gente vai para mais uma fase, certo? Assim, tudo que acontece é responsabilidade minha, Humberto, eu não concordo. Não, nem tudo que acontece é responsabilidade sua. Mas grande parte do que acontece ou é responsabilidade sua, ou você tem uma área de influência muito grande, tá bom? Então, a gente tem aqui, a primeira fase, que eu tenho um controle direto seu. Realmente, o que acontece aqui é responsabilidade exclusivamente sua, certo? Depois você tem uma área de influência, onde você influencia seu time, você influencia seu chefe para aquilo que acontece e que impacta no seu resultado ou em você. E a terceira fase, né, é que você realmente não tem controle direto. Né? Não são suas decisões, não são suas ações. Então, é um fato. Né? Você tinha se organizado corretamente, você tinha feito diversas coisas, você tinha checado várias vezes o projeto e aconteceu determinada situação em determinado momento que levou a uma falha na condução daquele processo. Tá bom? Para isso, a gente chama de gravidade. Realmente aconteceu, é uma ação da gravidade. De novo, se isso não te tirou completamente do jogo, foque naquilo que você pode mudar ou que você pode influenciar, que é uma área significativa. Você está vendo aqui na nossa imagem, aqui na nossa figura. Tá certo? Então não gaste energia lutando com aquilo que é a gravidade. Não gaste energia lutando contra aquilo que não está na sua mão. E nem gaste energia se lamentando pelo ocorrido, se ele realmente não está na sua mão e você não tem como influenciar aquelas decisões ou aquele ocorrido. Olhe para ele e diga, daqui para frente, o que eu posso fazer? Né? Então, se você tiver tempo,
você vai também fazer, a gente vai trazer aqui uma dica, né, do que fazer ali, de um checklist operacional, para que a gente evite esses ocorridos no futuro. A gente vai falar aqui mais no final dessa apresentação, mas você pode deixar para fazer isso ao final do projeto, né, dependendo se o tempo é muito corrido, ou se você precisa subir na bicicleta, usando o exemplo que a gente teve aqui, e partir, ou se você pode realmente parar naquele momento para entender o que foi que aconteceu, o que você deixou de ver, né, quais foram as pistas que você não viu que levaram aquele fato e o ocorrido que acabaram atrapalhando aí na sua trajetória. Ok? Então, trouxe aqui para vocês até agora, né, a contextualização do que são os mindsets aí de vítima e de responsabilização, os olhares, né, de vítima e de responsabilização. Mas agora eu trago, né, então isso tudo foi para que vocês pudessem entender fatos que aconteceram com vocês, tá bom? Então eu deixo como um exercício aqui, vocês relatarem, escrevam. Escrever é muito bom. Eu queria que vocês escrevessem alguns fatos que vocês responsabilizaram outras pessoas, que vocês responsabilizaram o acaso, e que não trouxeram resultados significativos, que vocês não atingiram as metas que vocês tinham por aquilo. Pode ser na vida pessoal, né? Melhor que seja realmente na vida profissional, tá? E aí vocês tragam esses relatos e tentem avaliar essa situação. Então, a primeira coisa é trazer os relatos que aconteceram e que você tomou uma postura não de responsabilização, mas sim de vítima. Provavelmente, nesse primeiro momento, você vai enxergar e dizer, poxa, mas eu realmente fui uma vítima da situação. E a partir de agora, né, eu trago aqui um contexto do que podemos fazer, tá? Então, a partir disso, eu quero que vocês, num segundo momento, que a gente possa analisar o ocorrido diante desses 5 passos que a gente traz para vocês aqui mais à frente, tá? Então, como é que eu mudo essa mentalidade? Como é que eu fujo dessa situação de impotência, né, desse olhar de vítima, e eu me viro e passo a usar as lentes da responsabilidade, as lentes da responsabilização. Eu acredito que esses 5 caminhos aqui que a gente mostra aqui à frente, no decorrer desta aula, eles são significativos para que você possa atingir seus objetivos, mesmo diante dos ocorridos. De novo, se o ocorrido não te tira do jogo, se o ocorrido não te tira da corrida, você tem como recuperar o tempo perdido, certo? Esse é o mindset que a gente precisa que você tenha aqui e que tenha ficado claro nessa primeira fase da aula. E agora a gente vai entrar na segunda fase da aula. E a primeiro caminho, primeira sugestão que a gente traz para vocês é que vocês usem o que a gente chama de escada da responsabilização. Humberto, mas o que é a escada da responsabilização? É uma situação muito simples, né, que mostra e demonstra que provavelmente você vai usar algumas dessas frases aqui ou alguma dessas ações em que ela está numa escada, né? E essa escada, por isso que a gente chama de escada da responsabilização. Quando eu uso o conceito, né, deixa eu pegar aqui o laser para facilitar. Quando eu uso o conceito, tá, de dizer que eu culpo os outros, né, que eu estou culpando os outros pelo ocorrido, o que está acontecendo aqui? Eu estou impotente. Vocês percebem que aqui, quanto mais baixo, eu tenho um comportamento de vítima, mas eu estou impotente frente à situação. Se a culpa está no outro, o que eu posso fazer? Como eu posso reagir a algo que é responsabilidade do outro? Né? Não tem como eu fazer. Não tem. Assim como no segundo degrau, desculpas pessoais. Eu não emagreço porque eu tenho tendência a engordar. Tendência a engordar não, amigo. Você tem tendência a comer. Você engorda porque você come. Na maioria dos casos, você engorda porque você come. Né? Tanto que os medicamentos, as novas canetas, são um sucesso. Porque elas acabam inibindo aquela vontade de comer. Tá? E, obviamente, depois existe uma série de consequências. Né? Que se você não muda a sua mentalidade, você acaba voltando ali para o mesmo peso. Não estou criticando as canetas, eu estou só trazendo aqui um fato, de uma situação muito clara do que acontece, do que a gente tende a dar desculpas pessoais. Tá? Então, a terceira coisa é o eu não posso. Não está ao meu alcance. Eu não sou capaz de fazer isso. O Zezinho teve sorte. A Mariazinha nasceu bonita, nasceu rica. Não, gente. Óbvio, algumas pessoas têm oportunidades melhores, algumas pessoas tiveram mais sorte, mas a disputa está aí para todos. E nada vence a constância. Nada vence uma pessoa que está determinada a vencer. Tá? Então, enquanto estiver respirando, lute
lute, como se a sua vida dependesse disso. Essas frases, isso é uma frase de efeito, mas é a mais pura realidade. Então, se não lhe tirou do jogo, faça o que tem que ser feito para você se tornar um campeão. Tá bom? Algumas outras pessoas, elas esperam e torcem, né? Então, né, você escuta aquela velha historinha de que a pessoa, num enchente, ficou ali esperando pela ajuda de Deus e rezando bastante, e chegou um bote e disse, vamos, tá tudo alagando e tudo, e ela disse, não, Deus irá me ajudar, e aí chegou um helicóptero para tirar ela de lá, e ela disse, não, eu estou esperando a ajuda divina, Deus irá me ajudar, e acabou morrendo, né, e ao chegar no céu, como uma boa cristã que era, olhou e disse, poxa, mas eu disse a todo mundo que você iria me ajudar. Ele disse assim, eu te mandei 2 ajudas, você não aceitou nenhuma, o que eu posso fazer? Então, as coisas elas acontecem muitas vezes, acontece o que a gente pede, para quem é religioso, né? Mas não da forma que a gente entendeu, ou que a forma que a gente entende que deveria acontecer. Os sinais, eles acontecem muitas vezes com formas diferentes. Cabe a nós darmos o primeiro passo e seguir em frente, e parar de ser um torcedor. Um outro exemplo bom disso é para quem mexe no mercado de ações, né? Muitas vezes a gente compra uma determinada ação e vira um torcedor. Tomara que suba, tomara que suba, tomara que suba. Eu não tenho embasamento suficiente do porquê eu comprei aquela ação. E aí eu viro um torcedor. Tá? Porque mesmo em um momento ruim ali, eu acabei entrando, obviamente, né? Existem determinados momentos, os momentos ruins são bons momentos de compra, mas eu preciso entender o fundamento da empresa, eu preciso estudar aquele mercado, eu preciso saber o que está acontecendo. E muitas vezes eu viro ali um torcedor, assim como muitas pessoas viram torcedores da sua vida. Certo? O primeiro passo em que você começa a se tornar mais responsável, né, e ter uma ação direta sobre os resultados do que acontece com você, é quando você passa a reconhecer a realidade. A partir do momento que você reconhece a realidade, você entende, né, você pode até estar numa situação extremamente difícil, mas você começa naquele momento a refletir o que pode ser feito para que eu possa sair daquela situação e atingir meus objetivos. Desta forma, você passa a entender que as coisas acontecem por causa de você e não com você, como você acreditava quando você está nos andares mais baixos da liderança. O segundo degrau ali da parte positiva, onde você passa a ser mais responsável sobre esses aspectos, é o abraçar a ideia. Então, ideias novas, colocar em prática aquilo que você sonha, mas que você tem medo de crítica, medo de julgamentos, tá? Medo de não dar certo. Dá o primeiro passo, né? Abraça a ideia, trilha o caminho, entende quais são os riscos, entende quais são as possibilidades de queda, planeja. Existe um ditado que, para mim, dói muito, mas é a mais pura realidade, que quando você planeja, Deus ri, né? Então, nem sempre esse planejamento vai dar certo. Até porque a gente tem uma incapacidade, por mais que a gente consiga refletir sobre as possibilidades, a gente tem uma incapacidade de checar, né, aquilo que pode ocorrer durante ali uma trajetória. Sempre a gente vai deixar passar alguma coisa. Isso pode acontecer. E fato é, se você tiver uma postura positiva frente ao ocorrido, os seus objetivos vão ser alcançados. Pode ser um pouquinho depois do que você estava esperando, mas você vai alcançar seus objetivos. Tá bom? Porque o próximo degrau seria encontrar soluções. E ao encontrar soluções, você consegue fazer acontecer, que seria ali o nosso último degrau da parte responsável da nossa escada da responsabilização. Ok? O próximo ponto aqui que a gente tem a trabalhar são líderes mudam o jogo. Se você está aqui ou você é um líder iniciante, você está ali querendo iniciar a sua trajetória enquanto líder, ou você já lidera alguns times, né? Podem ter algumas pessoas que já lideram, que estão querendo maior conhecimento para tentar melhorar suas lideranças. Então esse é um ponto que a gente precisa acreditar e precisa entender. Eu fui técnico esportivo e o esporte eu acredito que seja uma das melhores formas de mostrar isso. A gente vê muito aí no futebol brasileiro técnicos, né, sendo demitidos por conta das suas performances e a gente às vezes fica sem entender. Eu acredito que a gente é impaciente e a gente é muito ansioso na tomada de decisão para as entregas, mas quando o resultado não está dando certo, realmente é a liderança que precisa ser trocada. E para isso, né, eu usaria uma conversa para entender qual é o mindset daquele técnico.
o mindset dele é de crescimento, é um mindset é uma mentalidade onde ele vê o mundo com as lentes da responsabilização, em que ele diz, olha, então é uma situação difícil, não encaixou aqui o plano de jogo que eu pretendia, mas eu estou gerando essas mudanças e a gente em mais X dias a gente começa a colher os frutos desse resultado. Ou esse é aquele cara que diz, porque o fulano lesionou, porque eu não tenho um time de qualidade, porque isso, porque aquilo, porque a bola não entra. Então, líderes, eles têm a capacidade de mudar o jogo. E eu vou trazer uma historinha para vocês aqui, que fala sobre o treinamento do Navy SEALs americano. Essa historinha está no livro chamado Responsabilidade Extrema, que deu o nome, inclusive, a essa palestra. Um livro sensacional de 2 ex-líderes do Navy SEALs, né, que é a elite do exército americano, que lutaram no Afeganistão. E eles escreveram esse livro, saíram dando palestras e trabalhando com liderança em diversas empresas dos Estados Unidos. E ele conta uma historinha em que dentro do treinamento deles, lá um treinamento extremamente rigoroso, para quem assistiu aqui o filme Tropa de Elite, vocês se lembram lá do treinamento da Tropa de Elite, o quanto é rigoroso o treinamento de formação dos oficiais e dos soldados que vão participar daquela Tropa de Elite. E dentro desse treinamento existia um trabalho dos bots. Então são esses bots aí que vocês estão vendo, são bots extremamente pesados, e eles precisam levar esse bot para a água, fazer todo o processo ali de navegação, né, trabalhar ali no caminho estabelecido pela organização e chegar novamente na costa com seus bots, tá? Existem algumas tarefas que vão sendo feitas e constantemente o time da equipe, o bot de número 2, chegava à frente e conseguiu ter vitórias consecutivas, uma equipe extremamente motivada, participativa, as pessoas trabalhando junto em prol do resultado final. Tá? Enquanto isso, o bot 6 perdeu todas as provas a que foi submetido, inclusive algumas delas bem distante do penúltimo colocado, né? Uma briga constante entre os participantes, um líder que acabava culpando e simplesmente só criticava, só condenava a participação da equipe, sem contribuir ali, sem fazer e sem trazer nenhum ali aspecto que pudesse mudar aquele resultado. Em determinado momento, as lideranças, né, no caso o Joey, que era um dos treinadores desse processo, ele mandou fazer uma troca entre os líderes. O líder do bot 2 ia tocar o bot 3, ia liderar o bot 6, enquanto o líder do bot 6 iria liderar o bot 2. Logicamente, o líder do bot 2, que vinha ganhando ali todas as competições, foi extremamente irritado. Mas passou aquele momento, ficou para trás, e ele olhou e disse assim, o que eu posso fazer daqui para frente? Conseguiu identificar rapidamente qual era o problema do time e trabalhou sobre os aspectos de liderança que conhecia muito bem. Então, comando preciso, motivação, confiança na equipe, criar um aspecto de confiança entre o grupo, e ele conseguiu fazer com que o bot 6, logo na competição seguinte, chegasse à frente. O bot 2, que ele havia deixado uma rodada antes, ainda chegou em segundo lugar, colhendo ainda os bons resultados de um grande líder. Então fica claro para todos aqui, pessoal, que a liderança, ela muda o jogo. Por um aspecto muito simples, tá certo? Vocês podem ver aqui, né? Existiam as mesmas equipes, não mudou nenhuma peça, só mudou a liderança nesse fato. O mesmo bot, o mesmo cenário, o mesmo mar, mas um novo líder. E esse novo líder fez o bot 6 chegar à frente de todos os outros bots que estavam na competição, inclusive o bot 2, que havia ganho todas as 4 provas anteriores. Bom? Então não existe liderança ruim. Não existe time ruim. Existe liderança ruim. Até porque o time é uma responsabilidade do líder. Se aquela pessoa não performa e ela não recebe os feedbacks, já recebeu feedback e não evoluiu, você precisa trocá-lo, você precisa fazer as mudanças que são necessárias para que você consiga atingir seus objetivos. Lembra? O que está diretamente ligado a você, você tem que agir de imediato. O que você tem interferência e ação, você tem que agir imediato e esquecer aquilo que é a força da gravidade e que você não tem o que fazer. Certo? O terceiro caminho que eu trago para vocês é o paradoxo de Stockdale. Stockdale foi um militar americano que lutou na guerra do Vietnã e ele traz algo interessante que abre uma ampla discussão sobre a forma que encaramos a nossa realidade.
Em determinado momento, né, após ser solto, ele foi questionado sobre quem eram os prisioneiros que morriam mais rápido. E ele trouxe algo que impactou a todos, porque ele disse, ao contrário do que a maioria pensa, que provavelmente você pensa, do que eu também pensava, frente ao conceito dele, ele traz que eram os otimistas. E por que os otimistas? Porque os otimistas ficavam, a gente vai ser libertado no Natal. E o Natal chegava e eles não eram libertados. Não, a gente vai ser liberto no Ano Novo. E o Ano Novo chegava e eles não eram libertados. Não, a gente vai ser liberto agora no começo do Carnaval. E isso não acontecia e eles iam cada dia mais deprimindo. Lembra lá das fases da escada da responsabilização? Eles eram torcedores. Eles não estavam ali cientes da realidade, provavelmente. Né? E o paradoxo de Stockdale é justamente isso. Tá? Você precisa entender a realidade como ela é, tá? Entender e aceitar a verdade nua e crua, isso para mim é fundamental, principalmente como líder. Tá? E a gente vai ter outros assuntos, porque nem sempre a gente pode levar para a nossa chefia a verdade nua e crua, porque muitas pessoas não aceitam. Eu particularmente adoro isso, eu adoro que me digam a verdade nua e crua, e que dali a gente trilhe o caminho para os nossos objetivos, mas eu acho que a verdade nua e crua ela não pode ser esquecida. Tá? Somado a manter a confiança no resultado final. Certo? Então não adianta só vai acontecer, eu vou ser salvo. Não. Eu preciso entender que eu estou numa situação difícil. E o que está na minha mão, está ao meu alcance que eu posso fazer para melhorar aquela situação. Bom? Então faça o que você pode fazer com o que você tem e aonde você está. Isso é uma frase de Theodore Roosevelt, um dos presidentes americanos, que fala justamente sobre o que a gente está abordando aqui relacionado à responsabilidade extrema. Faça o que você pode fazer com o que você tem e aonde você está. Certo? Então não deixe para amanhã. Né? O melhor dia para ter feito foi ontem, realmente. Né? Era o melhor momento para você ter entrado na bolsa, era o melhor momento para você ter começado o seu negócio. O segundo melhor momento é agora. O tempo vai passar da mesma forma. O próximo ano ele vai chegar de qualquer maneira. Cabe a você se vai ser do jeito que você quer ou do jeito que você merece, né, por aquilo que você está fazendo hoje. Né? O nosso futuro ele é simplesmente a soma de todos os esforços e de tudo que a gente está fazendo hoje, seja na liderança, na nossa vida pessoal, que a gente tem para fazer. Okay? O nosso quarto aspecto eu chamo do cone de resultado. A gente já viu isso lá anteriormente, a gente já deu uma noção, né? Lembra lá no meu estado de humor, eu tive um determinado pensamento, a partir desse pensamento eu tive um comportamento que está muito vinculado ao meu pensamento e ao meu estado de humor. E esse comportamento determina se eu tenho um resultado positivo ou um resultado negativo. Tá? Então isso é muito simples. Então todos os nossos resultados eles são baseados no nosso comportamento, que é baseado no nosso pensamento, nossos hábitos de pensamento, então pensamentos positivos, comportamentos positivos, resultados positivos, tá? Comportamento, pensamento negativo, comportamentos negativos e resultados negativos. Isso muito está baseado nos nossos insights, e os nossos insights nada mais são do que o nosso estado de humor agindo frente às nossas situações. Então esse é o nosso elevadorzinho do humor, que eu trago aqui também para vocês, que fica a dica sempre que vocês ali estão se sentindo impacientes e frustrados, vocês começam a iniciar ali o degrau negativo do seu humor. Né? Então quando você está deprimido, você está bravo e hostil, nenhuma ideia funciona, nada vai funcionar, o mundo é uma desgraça, e eu sou um pobre coitado que estou no meio desse problema, e eu não consigo trazer e fazer nada de diferente para que eu consiga melhorar a minha condição hoje. Né? Então, quando você está mais para cima ali, que você é sábio, intuitivo, grato, você consegue enxergar o mundo com um olhar mais positivo. Isso vai trazer pensamentos mais positivos, vai trazer comportamentos mais positivos e vai trazer, obviamente, resultados melhores para você no futuro. A lógica do elevador é muito simples. Quanto mais alto você está no elevador panorâmico, maior você tem a visão. Seu campo de visão é muito mais amplo. Quando você está mais baixo, você não enxerga nada. Tá? Então, o elevador do humor traz essa condição. Isso aqui eu tenho esse card dentro da minha mochila, assim como eu tenho ele na minha papel de parede, tá? Que eu estou sempre visitando isso. O líder precisa
tanto estar num estado de humor mais alto e conseguindo fazer coisas que elevem seu estado de humor, e tentar também estar elevando, se preocupando constantemente com o estado de humor da sua equipe, tá? Pessoa, você liderar aquela pessoa difícil, aquela pessoa que está sempre de mau humor, sempre é péssimo, né? E aquilo contagia a equipe. O bom humor contagia, né? A energia positiva contagia, assim como a energia negativa também contagia todo mundo. Então a liderança ela é responsável por criar esse ambiente de positividade dentro da equipe. Tá? Então anota aí depois mais um exercício para você. Anota aquilo que faz a sua energia elevar. Então, quando você estiver sentindo para baixo, você vai ver que você vai começar a se identificar que seu humor baixou, que você está ali um pouco mais ríspido, né? Que você está um pouco impaciente. Então, o que faz você elevar o humor? É fazer um exercício? É tomar um café? É beber uma água? É escutar uma música? É ver a foto da pessoa que você ama? Anota isso. Use estratégias para que naquele momento que você se sentir para baixo, você consiga respirar e voltar a um momento de positividade, para que você possa realmente ter pensamentos positivos, comportamentos positivos e resultados positivos. Bom? Então o próximo passo que a gente traz aqui, para que você consiga ter uma postura mais positiva frente aos ocorridos, é o nosso checklist de operações. São 6 perguntinhas que a gente traz aqui para que você possa fazer, para que você evite que essas questões, né, ou esses acontecimentos ocorram novamente no futuro e que você possa sempre tirar proveito mesmo daquelas situações difíceis, tá? Na verdade, é mais fácil que a gente tire proveito das situações negativas do que das situações positivas, porque o nosso cérebro ele é muito inteligente e ele associa tudo que é positivo a gente e tudo que é negativo ao outro. Mas nessa aula, a gente está aprendendo que isso não deve ser feito, que tudo tem que ser responsabilidade nossa. Então tá aqui o nosso checklist. Primeira perguntinha, quais são as pistas que eu não vi? O que desenhava aquela situação que eu deixei passar? Tá? Quais medidas extras eu poderia ter tomado? Então, poxa, mas eu pensei em tudo, Humberto, eu planejei tudo tão bem, eu rabisquei bastante, eu discuti, eu fiz reuniões. Essa situação, ela deveria ter acontecido aonde? Volta, vai de trás para frente. Onde ela foi gerada, onde ela começou, o que eu não vi. Se realmente é a ação da gravidade, paciência, segue a vida e vamos tocar. Mas estressa isso ao máximo. Bom? O terceiro é quais oportunidades perdi por medo de arriscar. Então, algumas situações na vida, você vai se deparar com isso, né? Aquele emprego que você perdeu, ou aquela mudança de emprego que você fez e que não teve tanto sucesso. Por que você deixou passar ali? O que você perdeu ali? Por que você não arriscou mais? Né? O que ocorreu que pode estar vinculado ao seu medo de arriscar? Quem eu deixei de confrontar em situações mais iniciais? Por que aquele projeto ali ele não andou? Será que eu deveria ter feito mais alguns questionamentos à alta liderança, à minha chefia? Tá? O quinto é quais traços de personalidades ou hábito agravam a situação? Recentemente, né, na minha última posição aqui, do momento que esse vídeo está sendo gravado, a minha última posição eu tinha certeza e convicção de que o meu perfil não casava naquela posição naquela empresa. Meu perfil até casava naquela posição, mas em uma empresa que privilegiasse, que tivesse uma cultura um pouco diferente da que eu trabalhava. Naquela cultura que eu trabalhava, meu perfil não combinava com aquilo. Né? Eu ainda tentei modificar ali algumas das minhas atitudes, mas isso é muito complicado, porque envolve ali uma questão cultural. Realmente, o que eu deveria ter feito? Eu deveria não ter aceitado esse cargo lá atrás, ter continuado na posição que eu me encontrava, né, para seguir fazendo o que eu fazia anteriormente, ou realmente ter mudado a minha conduta frente à situação, tá? O que foi muito mais difícil para mim, certo? E por fim, gente, o que eu posso fazer para gerar resultado daqui para frente, mesmo tendo ocorrido o que ocorreu, certo? Então, esses 5 aspectos, né, esses 5 caminhos aqui que a gente traz para vocês, é justamente o que vai criar em você essa lente da responsabilização. É o que vai criar em você uma visão positiva frente aos ocorridos e o que está acontecendo com você nesse momento. E é o que vai fazer de você um líder de resultado e um líder vencedor. Só trazendo o resumo da situação, os 5 passos para a responsabilidade extrema são a escada da responsabilização, líderes mudam o jogo, o paradoxo do Stockdale, o cone de resultados e o nosso checklist operacional para facilitar a vida de vocês. Ok? Agradeço demais se você ficou até o final dessa aula, espero que lhe ajude aí no seu processo de liderança e tchau!